Pelé diz 13 vezes ou 11 vezes, é a primeira vez que eu conto isso. Tá. Conta que Pelé abriu o jogo sobre o namoro com Xuxa. Ele contava por que ele não quis dizer a Xuxa. Eu fiquei tão excitado com as coisas que ele disse. Juca fala das consequências que Pelé sofreu da FIFA por ter soltado o verbo contra a CBF. E por causa desta entrevista, o João Avelange, que era o sogro do Ricardo Teixeira, presidente da FIFA, tirou o Pelé do sorteio da Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, que só conhecia em matéria de futebol o Pelé. Juca fala sobre uma das mais emblemáticas entrevistas de Pelé, onde ele denunciou Ricardo Teixeira e a CBF. O seguinte, Rei, deixa eu te falar uma coisa. Você tem plena consciência da gravidade de algumas coisas que você disse? Ele, por exemplo, você chamou o Ricardo Teixeira de... E ainda fala que foi processado junto com Pelé por causa dessa entrevista. Obviamente, Ricardo Teixeira processou a ambos. A mim e ao Pelé. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. E o Tomás falou, vamos quebrar essa policy. Você vai entrevistar o Pelé. E eu fui entrevistar o Pelé em Cuenca, no Equador. Por quê? Havia ali uma Copa América, ele era comentarista da TV Globo, e eu fui entrevistá-lo lá. E aí, por uma série de circunstâncias que eu gastaria horas aqui te contando, esta entrevista redundou em ele denunciar a corrupção na CBF, dizer que o Ricardo Teixeira levava grana, pediu grana para a empresa dele, Pelé Sports e Marketing. Ele nunca tinha falado isso? Nunca. Nesta capa, o Paquito vai achar essa capa, se não me engano tem Pelé diz 13 vezes ou 11 vezes, é a primeira vez que eu conto isso. Tá? Então ele conta nessa entrevista que ele conversava com Deus quando ele viajava de avião, que ele foi visitar uma criança que estava em estágio terminal em um hospital do câncer de Nova York, e a criança no dia seguinte saiu andando pelo hospital. Ele contava por que ele não quis desvirginar a Xuxa. Ele contou... Essa eu não sabia. Quando a Xuxa vier aqui, lembra de perguntar isso daí. Isso. Ele dizia isso. Legal. Quando ele descobriu que a Xuxa era virgem, ele disse, não, eu não ando com mulher casada e nem desvirgino ninguém. Vá perder sua virgindade e depois a gente volta. Ele contava isso na entrevista. E esta entrevista redundou no seguinte. À época, eram 17 edições de Playboy pelo mundo afora. A Playboy americana, a matriz, e mais 16, tá? Essa entrevista acabou saindo em 12 ou 13 dessas Playboys. Replicaram a entrevista do Pelé. E por causa desta entrevista, o João Avelange, que era o sogro do Ricardo Teixeira, o presidente da FIFA, tirou o Pelé do sorteio da Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, que só conhecia em matéria de futebol o Pelé. E ninguém nunca entendeu nada. Foi por causa disso. Porque o Pelé chamou o genro dele de corrupto. Entendeu? Então o Pelé não participou do sorteio. A vingança do João Avelange foi essa. Tá? Ele tinha uma relação, porque ele jogou no Cosmos, lá nos Estados Unidos. Sim, não. Ele iniciou o futebol lá. Essa capa? Acho que não é essa, mas essa aqui é uma que tem entrevista com ele também. Não é essa daí não. Não. Com certeza não. Não. Uma super edição do 5º aniversário. Então Paquito, você foi rebaixado a senhor de novo, voltou tá? a ser Paquito, né? Não, vamos voltar para senhor e encerrar de novo para Paquito. Exatamente. Essa é a primeira entrevista. Tá. Essa é a entrevista que a gente quebra a política, porque veja, agora mesmo, eu nem sabia disso, mas não, Paquito pode continuar sendo chamado de doutor. Então foi no 5º aniversário. 13 anos depois, portanto, quebra-se a política. De não repetir. Isso. Estou vendo ali, entrevista milionário, descasado, nunca, Pelé finalmente abre o jogo. Boa, pois é. Né? Então, 13 anos... Eles que fizeram aquela campanha de amizade colorida? Não sei do que você está falando. O Pelé e a Xuxa, de tinta e tal, eu posso estar viajando para aqui, depois ver isso daí. De amizade colorida, uma campanha muito... Que era essa coisa assim de... Começou com esse papo de você vai achar essa capa dos 18 anos, é isso, claramente. Deve ser agosto de 93, ou... com certeza você acha. Você vai achar, tem... O Lene é o cara certo pra essas coisas que eu sei que você sabe, Lene. Não, eu sei que não dá tempo de você buscar em casa, mas ajuda ele aí. E essa entrevista você fez onde? No hotel? No hotel com ele. Tá. 2 sessões de 6 horas. E essa entrevista foi assim, as coisas, já dizia Nelson Rodrigues, sem sorte você não chupa nenhum picolé, né? Cai no pé, né? Eu cheguei para ele, eu não tinha nenhuma intimidade com ele, nenhuma. Playboy tinha um itinerário
para você fazer uma entrevista. Com coisas do tipo, que até hoje, às vezes, funciona você usar. Ô, Vilela, o que você pensa na hora do banho? É mesmo? O que você pensa antes de dormir? Ô, Vilela, quanto tempo que você não fala com a sua mãe? Vilela, faz tempo que você não chorou? Faz tempo que você chorou? A última vez que você chorou? Por que você chorou? Que você vai amaciando o entrevistado, não significa necessariamente que você vai publicar aquilo. Mas você compõe um quadro para depois você... Exatamente. Pro que interessa. Bom, e eu, de repente, perguntei para ele, no esquenta, tá? Sei. Ô, Rei, você é tido como um cara muito chorão. Faz tempo que você não chora? E ele me disse, chorei anteontem. Eu falei, por quê? Eu sempre que eu viajo, eu ligo pra Celeste, a mãe dele, né? Que tá viva até hoje, tá com Alzheimer, infelizmente, a Celeste. Ou felizmente, porque não entendeu que o rei morreu. Eu ligo pra Celeste. E perguntei, tudo bem aí, mãe? E ela disse, tudo bem, entende? E só não tá bem o Zoca, seu irmão. Por quê, mãe? E aí ele começa a contar. Só o seu irmão Dico que não tá feliz. Irmão Zoca. Ela chamava ele de Dico, né? O Edson. E aí eu perguntei pra ela, por que, mãe? Ele disse, filho, você tem paciência com todo mundo, mas ele me contou que você deu uma bronca nele e tal. E eu, de fato, tinha dado uma bronca nele, porque ele estava querendo construir uma casa lá na Ilha Bela, eu não estava cuidando das coisas da empresa e tal. Daí a minha mãe estava... Eu comecei a chorar. Vilela, ele chorou uns 2 minutos, contaram no relógio. Caramba. Tá? E eu falava pra ele assim, chora, rei, chora que faz bem pro coração, desabafa, numa boa e tal. Não tem... Quando ele acabou de chorar, Vilela, onde eu enfiasse a faca, eu tirava carne suculenta. Então foi isso. Pra você ter uma ideia, essa entrevista começou umas 3 horas da tarde, acabou umas 9 horas da noite, e nós tínhamos combinado que depois da entrevista íamos tomar banho e íamos sair para jantar em Cuenca. Tá? Tinha reservado lá um restaurante. Eu fiquei tão excitado com as coisas que ele disse, que eu disse para ele, rei, eu não vou jantar com você. Que isso? Não, eu vou agora pro meu quarto, eu vou tirar essa entrevista. Eu vou botar isso em lauda, é isso. Nossa, que trabalho. Porque para amanhã render. Tá? Quando eu acabei, umas 4 horas da manhã. Direto. Né, de tirar toda a gravação, que era tudo gravado. Aquele gravadorzinho, sim, tinha. Sim, exatamente. Gravado. Eu tenho até hoje as fitas. Eu falei, eu não preciso ter a segunda sessão. Eu tenho uma bomba aqui na minha mão. Tava marcada uma outra sessão. Tava marcada uma outra sessão para mãe. Do seguinte, que ele falou já tinha sido na primeira. Exatamente. Tá. Bom, como eu sou muito babaca e faço questão de ser leal com as pessoas e com os entrevistados, no dia seguinte, assim. Claro que na conversa inicial com ele, foi dito para ele que Playboy estava quebrando uma tradição, que pela primeira vez estava fazendo uma segunda entrevista com alguém, tá? Certo. Como um estímulo para ele, enfim, falar deixar a entrevista boa, exatamente. Né? Muito bem. Vou pro quarto dele, pro hotel dele, e digo para ele o seguinte, rei, deixa eu te falar uma coisa. Eu, a rigor, não preciso mais te fazer nenhuma pergunta. Mas eu quero, por uma questão de lealdade, te dizer o seguinte. Você tem plena consciência da gravidade de algumas coisas que você disse? Ele, por exemplo, você chamou o Ricardo Teixeira de corrupto. Você disse que o tesoureiro da CBF, em nome dele, pediu grana da Pelé Esportes e Marketing para transmitir. Você poderia simplesmente publicar essa matéria e nem consultar ele. Claro, tá gravado. Estava gravado tá e gravado. tinha dado a permissão. Né? Você disse, rei, que você tinha um garoto em estágio terminal que saiu andando. Você contou da Xuxa, essa intimidade. Falei lá, eu não me lembro de todas as coisas. Tanto que eu não lembrava se era 13 ou se era 11. São 11, né? 11 vezes que ele diz, é a primeira vez que eu conto isso. Quando eu acabei, ele olhou para mim e falou, Juca, você não me disse que era a primeira vez? Que estava quebrando a tradição, entende? Estou falando. Quero que publique tudo. E aí, o Vilela Achim... Nem teve segunda sessão, então. A gente conversou mais uns meia hora, 40 minutos. Então, voltei para o Brasil
E foi o estrondo que foi essa entrevista. Obviamente, Ricardo Teixeira processou a ambos. Tá? A Playboy e o... A mim você e ao Pelé. Vamos para audiência. O que tem você? Vamos para audiência. Tá. Eu vou para audiência, te confesso, com um certo temor. Qual temor? Embora estivesse tudo gravado. Que é muito frequente acontecer isso. O entrevistado diga: olha, de fato eu falei isso, mas não era exatamente com esse sentido. A maneira como foi editado tira de contexto a história da descontextualização. Você já ouviu falar muito. Já. Né? Você faz um corte aqui. Nossa, isso, pode virar outra coisa. Descontextualiza o que o cara te disse. Ou ele não poderia falar, eu pedi pra não publicar essa parte. Exatamente. Isso ele poderia falar? Ele poderia falar. Putz, Poderia falar. Tá. Aí vamos para a entrevista. Para o juiz. O juiz começa por ele, Sr. Edson Antes do Nascimento. Primeiramente, gostaria de saber se o senhor confirma o teor ipsis literis da entrevista dada ao jornalista Juca Kfouri, da revista Playboy. Ele olha para o juiz e diz: Excelência, a única coisa que eu não estou entendendo é a presença do jornalista aqui nessa audiência. E o juiz diz: mas como? Ele também está sendo questionado? Pois é, mas ele limitou-se a transcrever ipsis literis tudo o que eu falei. Então não... Olha só. O problema é comigo, não pode ser com ele. Ele foi fiel às coisas que eu escrevi, às coisas que eu disse. Não acrescentou nem tirou nada do que eu disse. O juiz olhou para mim e disse: senhor jornalista, o senhor está dispensado dessa audiência e absolvido. Cara, e fui embora. Ali eu falei: opa, além dele ser o meu ídolo de infância, de não sei o quê, pô, e aí estabeleceu-se uma relação tão próxima que eu vou lhe dizer uma coisa, Vilela, eu preferia não ter acontecido. Pelé era muito corajoso e verdadeiro e soltou o verbo contra a corrupção da CBF. A única parte estranha disso tudo é que ele foi ser comentarista da Globo dessa Copa do Mundo de 94, e a Globo era parceira de falcatruas da CBF e do Ricardo Teixeira. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.